Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, nessa quarentena, né, nessa situação inusitada que estamos vivendo aí, mas que possamos aproveitar esse tempo que temos em casa, que temos disponível, né, além do normal, para buscar mais a presença de Deus, para orar, para tentar nos aproximar dele, né, dele e da nossa família cada vez mais. Eu peço a Deus que você receba dele a sabedoria, a instrução para poder desfrutar desse tempo, né? Não entrar na loucura da ansiedade que esse mundo vive, mas enfim, vamos encarar como uma oportunidade, né? De adorar a Deus, de nos aproximar mais dele. Bom, irmãos, nós vamos seguir com as aulas da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, na sala dos adultos, através agora do meio eletrônico, né, das mídias sociais. Deus colocou no coração da direção da escola, da diretoria da igreja, para trabalharmos assim. Eu creio que vai ser uma benção. Hoje, irmãos, eu fui incumbido de trazer para vocês a continuidade, perdão, da lição 16. A última vez que nós nos reunimos na igreja, nós iniciamos essa lição 16 para quem já tem a revista, né, dos adultos sobre a edificação da igreja. Aí edificarei a minha igreja, uma bênção. Se você não tem a revista, assista esse vídeo até o final, você vai ser abençoado, eu creio, da mesma forma. Não fique preocupado com isso. Eu gostaria então de fazer uma breve recapitulação para quem perdeu o início dessa lição e depois a gente vai avançar um pouquinho. E eu quero então iniciar lendo o versículo-chave aqui da nossa lição, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Se você puder abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, faça isso. Atos 9, 31. Se você tem a revista, o versículo está transcrito aí na lição 16. E o versículo diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Bom, nós começamos então lá no comecinho do mês de março, se eu não me engano, foi a última vez que a gente esteve na igreja, falando um pouquinho sobre o que é crescimento de igreja. Né? Eu vou ler um pedacinho, isso aqui é só uma recapitulação daquela aula, depois a gente avança. Eu vou ler o que está na revista. O que está acontecendo nesse momento na igreja evangélica é algo impressionante. De um lado, estamos experimentando um crescimento vertiginoso, e do outro, coisas extremamente preocupantes têm acontecido. Estamos vivendo o que alguns têm chamado de os últimos dias na igreja da terra, na terra. E aí o autor coloca uma pergunta: quanto tempo ainda nos resta? É para pensar. Aí o autor coloca: creio que essa é uma pergunta pertinente se é que estamos de fato preocupados com a expansão da igreja. Diz mais o autor: num momento como esse que estamos atravessando, precisamos entender tanto a Bíblia como a história da igreja e assim crescer com maturidade cristã e equilíbrio espiritual. Então, na última vez que a gente se reuniu, eu frisei esses dois pontos: maturidade cristã e equilíbrio espiritual. Crescer igreja, existem algumas maneiras de crescer igreja em número, mas nós vamos ver no decorrer da lição que há uma maneira correta, uma maneira bíblica. Então, eu vou comentar algumas coisas que já foram ditas lá na igreja, mas só para você relembrar. Eu até contei um caso de um cidadão. Na verdade, eu nem conhecia essa pessoa, eu conheço o pai dele, mas de repente esse rapaz era muito popular no condomínio que ele mora, tal. De repente ele deu uma sumida.
E aí fomos perguntar para o pai dele o que estava acontecendo. Nem fui eu, foi uma pessoa da minha família, foi lá. Ah, cadê o fulano, né? Deu uma sumida. E aí a resposta foi: ah, ele não tá mais por aqui porque ele agora é pastor, ele abriu uma igreja. Legal, ele é pastor, abriu uma igreja de um dia para o outro. Nunca ninguém ouviu falar que esse rapaz tenha estudado, se preparado. Enfim, ele frequentava uma igreja e de repente alugou um salão, arrumou lá umas cadeiras e abriu uma igreja. Ok. 6 meses depois, esse homem voltou a estar presente ali no condomínio e perguntaram para ele: e aí, como é que tá a igreja? E a resposta dele foi: então, não tem mais igreja. Deu terceiro, quarto mês, não estava rendendo aquilo que eu esperava. E a igreja, então, eu decidi fechar. Veja só, do mesmo jeito que abriu, fechou. Então isso representa propósito errado. E aí eu comentei na escola também em relação às 3 maneiras que existem de crescer igreja. A primeira delas, a gente infelizmente está cansado de ver na televisão, no rádio, igrejas midiáticas, igrejas que têm um poder de divulgação muito grande e que cresce em número. Não vou nem entrar no mérito do que tem lá dentro, mas que cresce em número, cresce. Então são igrejas boas de marketing, né? Eu chamei de pastores marqueteiros lá na escola e realmente é a maneira que eu consigo enxergar. Tem outras pessoas que, como esse conhecido nosso, abrem a igreja sem direcionamento de Deus e chega uma hora que o capital pode acabar, né? Por quê? Porque não tem a bênção de Deus ali. Então a igreja ela pode até crescer num determinado momento, mas não tem fundamento na palavra e ela não vai para frente. E a maneira correta de crescer igreja é através do método bíblico, conforme as orientações de Cristo, conforme a igreja primitiva fez, e isso nós vamos ver durante essa lição. Então, o autor fala aqui sobre crescer com maturidade cristã e equilíbrio espiritual. Se não houver a combinação dessas duas coisas, é impossível um crescimento saudável de uma igreja. Como eu disse, ela pode ser uma igreja inchada, cheia de pessoas vazias. E não é isso o propósito de Deus. Uma vez um pastor mandou colocar, a gente fica sabendo das coisas, mandou colocar na fachada da igreja uma placa, uma faixa de pano bem grande. Desfazemos macumba e não cobramos nada. Aí eu te pergunto, e aí? Primeira sexta-feira, não tinha onde enfiar gente mais. Lotado. Mas não é o método que Jesus ensinou. Não é assim que cresce a igreja. E, a Bíblia, e o autor fala aqui também sobre equilíbrio espiritual. Equilíbrio espiritual é fazer as coisas na direção do Espírito Santo, conforme orientado na palavra. Não é você agir como um aventureiro. Você precisa ter discernimento de quando é Deus que está direcionando uma atitude, uma estratégia. Não é desse jeito marqueteiro que a coisa funciona. Então eu falava que o cristão ele precisa ter essas duas características na sua vida também. Antes de falar de crescer a igreja, eu estou falando de vida cristã. Maturidade vem com o tempo. Um bebezinho, quando nasce, ele não pode comer uma comida pesada. Quando o bebezinho nasce, ele vai se alimentar só do leite materno, pelo menos por 6 meses. E depois ele começa a ingerir outras
outras coisas, até que ele atinge a fase adulta e ele come feijoada, bacalhoada e lasanha e mistura tudo e muitas vezes não faz mal. Por quê? Ele tem estrutura para aguentar. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente começa pequenininho, vai tomando leitinho, vai comendo aquela papinha, aquela frutinha amassada, depois um arrozinho e até que chega na idade adulta você está comendo de tudo, né? Então maturidade é isso. E equilíbrio espiritual é você saber dosar as coisas. Temos que tomar cuidado. Eu falei na igreja e vou comentar de novo. Nem que a gente não avance muito na lição, mas isso é importante. Existem hoje, na mídia, existe uma infinidade de igrejas. No rádio, na televisão, livros lançados, então, é uma enormidade. Mas preste atenção. Uma coisa eu aprendi muito cedo, que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E eu não estou aqui para puxar saco de ninguém e nem exaltar nossos pastores, nossa igreja e dizer que somos melhores ou piores. Não é minha intenção. Mas cuidado com o que você ouve no rádio, na televisão, com os livros que você lê. Converse com o seu pastor. Quer comprar um livro? Eu faço isso. Pastor, o autor é fulano de tal. O senhor já ouviu falar desse título? Conhece esse autor? É um livro bacana para se adquirir. Você tem o Espírito Santo. Mas Deus colocou pastores e nós somos muito privilegiados. Podemos chegar, ele nos dá abertura, né, para isso. Pastor, devo comprar esse livro? Pastor, esse programa de televisão, esse programa de rádio, o senhor recomenda? Porque, assim, por mais que a criança ela se alimente de coisas leves, se essa coisa leve estiver estragada, faz mal do mesmo jeito. Eu tenho um filho de quase 4 anos. E não é tudo que eu posso dar para ele comer ainda. Mas ele já come bastante coisa. Mas se eu der sabe aquela coxinha de padaria? Agora na quarentena a gente nem sabe direito o que é isso mais, né? Tem umas coxinhas gourmet, são umas, né? Dá até água na boca. Mas pensa naquela coxinha de boteco, encharcada. Você não sabe desde que dia que tá ali na prateleira. Você dá pro seu filho uma coxinha dessa que pode estar estragada? Se você der, a chance de fazer mal é muito grande. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo com o que nós nos alimentamos. É muito importante. Então o autor fala aqui sobre maturidade cristã e equilíbrio espiritual. Eu não vou me prender aqui, porque a metade do meu tempo praticamente já foi e eu ainda estou só recapitulando a aula anterior. Mas uma coisa que eu quero dividir com você. Peça a Deus. Adquira maturidade, leia bons livros, ouça mensagens de pessoas. Se você tem dúvida, né, se o alimento é bom ou não, fale com seu pastor, fale com os irmãos mais experientes na igreja, nos quais você confia, e vai ser uma bênção. Eu não tenho dúvida disso, tá? Busque maturidade e busque equilíbrio espiritual. Cuidado com o fanatismo, cuidado com o excesso de liberdade. A gente tem que andar no meio termo. O fanatismo é perigoso e a carnalidade é perigosa. Deus vai te dar discernimento. Então eu vou ler mais um pouquinho aqui. Há muitos cujo propósito em espalhar o evangelho é conseguir um bom meio de vida. Já falei disso. São os mercadejantes da palavra de Deus. Então vejamos alguns aspectos a respeito do crescimento da igreja local. Então o autor coloca aqui, primeira coisa, uma pergunta. O que é crescimento da igreja local? Como definir crescimento da igreja? Há várias maneiras de identificarmos o crescimento da igreja e uma delas é contando a membresia, óbvio. Né? Quem são os membros da igreja? Um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas aquelas pessoas que
se batizaram na nossa igreja ou que foram batizadas em outra igreja, foram recebidas por aclamação. Estão no hall de membros. Só um detalhe, essas igrejas midiáticas, você sabe que nem cadastro de membros existe, né? Você vê que a importância que se dá ao novo convertido, a pessoa que se achega, é tão pequena, que se a pessoa desapareceu ou não, eles só vão sentir falta, desculpe falar com essa franqueza toda, mas eles só vão sentir falta na hora que faltar aquele dízimo um pouco maior, na hora que deixar de entrar a oferta daquela pessoa. É triste. Nós vivemos um cenário, infelizmente, muito sério, muito triste. Vamos voltar aqui. Outra forma é considerando novas congregações plantadas, como as igrejas em Filipos, lá em Atos 16, a partir do 11 até o 34, fala sobre isso. Em Tessalônica, Atos 17, do 1 ao 9, Bereia, Atenas e outras. Este é o crescimento por expansão que veremos mais à frente no ponto 3 dessa lição. Mas o que é o crescimento do corpo de Cristo? É o resultado da proclamação das boas novas do Senhor Jesus Cristo, somado à persuasão para que as pessoas evangelizadas venham a ser seus discípulos e membros responsáveis de sua igreja. Quais são os meios utilizados para que tal crescimento aconteça naturalmente? Vamos considerar então 3 métodos bíblicos de crescimento da igreja. Então, crescimento da igreja local, a gente fala em número de membros e fala de igrejas filhas, né? Que são plantadas em decorrência desse trabalho. A nossa igreja hoje ela já tem dois filhinhos, vamos dizer assim. Temos uma congregação em Ilha Solteira e temos um trabalho iniciando em São Caetano do Sul também. E eu creio que é só o começo. Deus vai abençoar porque tudo está sendo feito do método bíblico. No método bíblico. Então, o primeiro ponto que a gente fala aqui, eu não vou ler todo o texto da revista, que muitas coisas a gente vai comentando e isso se repete. Um versículo áureo, um versículo muito conhecido, está lá em Marcos 16, 15, que é o ide de Jesus, né? A ordem para todos os cristãos, e isso se repete lá em Atos 5, 42 e outras passagens. Mas o texto de Marcos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então vamos lá. Ide. Naquela época, só tinha um jeito de cumprir o ide, que era, né, na perna, vamos dizer assim. No livro de Atos, principalmente depois que o livro começa a relatar as viagens de Paulo, você vê que ele era um homem que não parava. Era um homem que realmente, talvez a pessoa que mais a sério levou isso aqui. E era açoitado, era perseguido, era apedrejado, foi tudo. Mas ele não parava. E escrevia as cartas e exortava, enfim. O ide é isso. Hoje não precisamos mais escrever cartas. Hoje talvez não precisemos caminhar tanto a pé, né? Andar de barco, utilizar dos meios de transportes mais primitivos. Hoje, a rede social nos ajuda muito. Internet não é do diabo não, tá? Tanto é que estamos usando aqui para proclamar a palavra. Tem muita porcaria na internet, mas use como ferramenta. Ferramenta, para valer a pena, você precisa saber usá-la, né? Isso é no mundo físico também. Então, existem várias formas. Existe televisão, rádio, são meios mais caros. Infelizmente, são poucas igrejas que têm condição de colocar um trabalho sério na mídia. A gente vê, como eu disse, muitas igrejas marqueteiras fazendo isso. Mas, enfim, é um meio. WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo.
está a nosso alcance para propagar o Evangelho. Mas nada é tão eficaz como o bom e velho boca a boca. Agora que a gente está em quarentena, temos que usar outras alternativas, mas no local de trabalho, no convívio social, com os amigos, as pessoas precisam saber quem somos nós, em quem nós cremos, de quem nós somos. Uma vez um pastor me contou a história de um jovem que foi pedir aconselhamento. Ele ia servir o exército e ia ficar 2 anos interno. Né? Eu não entendo nada desse negócio de exército, só estou contando como foi me passada a história. E o jovem falava: pastor, eu não sei o que vai ser de mim quando eles souberem que eu sou crente, eles vão zombar de mim, eles vão, enfim, fazer bullying comigo e tal. Aí o pastor deu lá uma série de conselhos para ele. Esse jovem membro dessa igreja ia ficar praticamente sem ir na igreja por esse período todo. Eu só sei que quando voltou, passados 2 anos, o jovem apareceu lá com o cabelo bem raspadinho, forte. E o pastor perguntou para ele: e aí, como é que foi esse período lá? E o jovem falou: não, pastor, foi tranquilo. Eles nem perceberam que eu era crente. 2 anos num lugar e a pessoa não perceber que você é crente é complicado, né? E tem gente, infelizmente, que trabalha no mesmo local há anos, mora na mesma casa, os mesmos vizinhos, anos a fio, e ninguém nem sabe que ele é crente. É por isso que não dá frutos, e dar frutos é uma bênção, tanto para as pessoas, quanto para a igreja, quanto para a gente também. Você ganhar uma alma para Jesus não tem preço. É uma bênção que não tem explicação. É muito importante. Eu vou concluir o nosso vídeo com mais uma passagem que fala da nutrição cristã, mais um ponto da lição, perdão. A nutrição cristã. Nutrição aqui é vista como ato de ajudar o crente a crescer na fé em Cristo, na oração, na leitura da Bíblia, na adoração, no testemunho. E o objetivo da nutrição cristã é nos levar a crer do mesmo modo quanto a nossa salvação, para nos tornarmos cristãos amadurecidos no Senhor e não mais sermos como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, eu vou concluir com esse tópico. Nutrição. Quando a gente fala em nutrição, qual é a primeira ideia que vem na cabeça? Alimento? Dieta? O nutricionista passou uma dieta? Nutrir não é simplesmente alimentar. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou um jovem, não diria mais, mas eu sou um jovem senhor que desde o ventre da mãe sofre com excesso de peso. Já fiz de tudo. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria perder peso. Né? Já tive meus altos e baixos. E uma coisa eu aprendi. Aliás, de nutrição eu sou muito bom na teoria. Eu não pratico muito, não. Dá para notar o meu porte. Né? É uma coisa que Deus está trabalhando na minha mente. Mas nutrição não é sinônimo de boa alimentação. Ou melhor, você se alimentar muito, para ficar mais claro o que eu quero dizer, não quer dizer que você está bem nutrido. Você pode estar muito alimentado, mas aquilo não tem valor nutricional, não tem as vitaminas necessárias, os minerais. Você comeu para ficar cheio. É o perigo da gente encher demais a cabeça com esse evangelho que está fácil, ao alcance das mãos, na internet, na televisão, no rádio, nos livros. Cuidado para não encher demais o seu estômago com porcaria. Como eu falei logo atrás, comida estragada ou excesso de comida fazem mal.
Então, uma das formas de fazer a igreja crescer além da evangelização é a nutrição. É você se alimentar bem e você cuidar para que aquelas pessoas que você ganhou, aquele que você evangelizou, aquele seu irmão mais chegado na igreja, que às vezes até desabafa com você, que às vezes até pede um aconselhamento a você, que você possa dar a ele um alimento saudável, um alimento que vai realmente fazer com que ele se sinta bem. Puxa vida, na nossa igreja, eu estou na nossa igreja, se não me falha a memória, desde 2007, são 13 anos. 2007 que eu membrei, mas eu acho que em 2006 foi a primeira vez que eu fui à nossa igreja, se não me falha a memória. Mas enfim, vamos considerar 13 anos. Irmãos, eu cheguei na igreja desnutrido, espiritualmente, doente, ferido, e eu fui abraçado. Os pastores, os irmãos mal me conheciam. Eu fui abraçado com um amor tão grande, tão maravilhoso, que de verdade, palavras não seriam suficientes para agradecer esses irmãos. E eu passei por um perrengue aí recentemente, quem me conhece sabe, com depressão, com uma série de coisas, né? Oriundas de situações e coisas do passado mal curadas, enfim. E esse amor ele voltou novamente a ser demonstrado por esses irmãos e mais irmãos se achegaram. Eu me sinto muito querido, muito amado na minha igreja. Isso eu sinto também na minha casa, com minha esposa, meu filho, que me sustentam de verdade. Então, irmãos, além de evangelizar, temos que tomar cuidado e nos preocupar verdadeiramente com a nutrição nossa, daqueles que estão ao nosso redor, em casa, os irmãos mais achegados e todas as pessoas. Se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu estaria, sei lá, eu bancaria sozinho para a nossa igreja estar na mídia, no rádio, na televisão e poder passar coisas saudáveis de verdade para esse povo que precisa tanto. E uma coisa, irmãos, interceder faz parte também. Interceder faz parte também. O meu tempo está esgotando. Guarde com você essa lição. No próximo vídeo, ou eu ou o professor que vai dar sequência, vai falar do item 3, que é o serviço também na obra de Deus para o crescimento da igreja local. Depois vamos falar de níveis de crescimento. Depois vamos ver a igreja primitiva crescendo na palavra, na comunhão, nas orações, na adoração e, enfim, o crescimento numérico. E outras formas de crescimento da igreja com base nos ensinamentos de Cristo. Essa lição é muito rica, eu acho que pelo menos mais uns 3 vídeos aí para concluir essa lição. Amém? Fico feliz de você ter assistido até aqui. Meu tempo está em cima, eu vou apenas fazer uma breve oração com você. Se você puder aí onde você estiver, fechar seus olhos para você não se distrair e falar com Deus. Pai querido, te louvo, te adoro, te agradeço pelo seu grande amor por nós. E, meu Deus, o Senhor tem ministrado aos nossos corações através dessa lição que já começou a ser ministrada na igreja, na escola bíblica, quando nos reunimos presencialmente pela última vez e agora dando sequência por aqui. Senhor, ajuda-nos a ser conscientes, sábios, para que possamos amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, nos alimentar de alimentos bons, saudáveis, que possamos ser ativos na evangelização, que possamos aproveitar as oportunidades. Nos mostre, Deus, não nos deixe perder as oportunidades.
e que nos preocupemos com a nutrição, tanto nossa quanto de todos aqueles que nos cercam. Abençoa cada pessoa, cada irmão que está vendo esse vídeo agora, seja ele membro da nossa igreja ou não. Eu não sei se esse vídeo vai para o YouTube ou não, se vai ficar apenas restrito ao grupo da igreja, mas enfim, que todos com quem esse vídeo com quem esse vídeo for compartilhado, sejam grandemente abençoados pelo teu poder. Eu te agradeço de todo o coração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.